Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a difração de Bragg e falar como é possível, utilizando-a, caracterizar materiais. Para a gente entender melhor a difração de Bragg, primeiro eu preciso falar para vocês sobre os raios-x. E o que são os raios-x? Lembrando do efeito fotoelétrico, onde, incidindo-se radiação eletromagnética no metal, você ejetava elétrons do mesmo. No caso do raio-x, o que alguns físicos descobriram? Que ao incidir elétrons com altas velocidades no metal, você removia dali radiação eletromagnética. Na época eles não sabiam exatamente o que era isso ainda, eles sabiam que saía alguma coisa desse metal. Por isso chamaram de raios X, a incógnita X. Mas como funciona um tubo de raio-x moderno? Então, eu desenhei aqui para vocês um esquema de um tubo de raio-x moderno. E como ele funciona? Aqui eu tenho uma ampola evacuada, ou seja, com um vácuo parcial interno. Entre esse catodo e anodo eu tenho uma diferença de potencial. Eu tenho um circuito que tem um resistor aqui que aquece o meu catodo, fazendo assim ejeção térmica de elétrons. Em princípio, esses elétrons são ejetados desse catodo, ganham energia suficiente para serem ejetados, mas ficam nessa região. Ao aplicar essa diferença de potencial, eu faço que esses elétrons vão na direção do meu anodo. E vejam que esse anodo ele é composto de tal forma que este ângulo faz com que esses elétrons sejam todos direcionados em uma determinada direção. Esse contato, essa desaceleração dos elétrons que produz essa radiação chamada de raio-x. Na época, eles não sabiam o que eram e por isso chamavam de raio-x. Veja que eles encontraram, na época, uma dificuldade muito grande de caracterizar isso como uma onda eletromagnética. Por quê? A luz, o comprimento de onda da luz é da ordem de 500 nanômetros. Agora, dos raios-x é 1/10 de nanômetro. E vejam aqui a dificuldade em caracterizar este raio-x como uma onda eletromagnética. Por quê? Para fazer essa caracterização, seria necessário, por exemplo, fazer passar essa onda por uma fenda dupla. Assim eu conseguiria caracterizar o fenômeno de difração, interferência, mas, tratando-se da luz, isso é fácil, estou falando da ordem de 500 nanômetros. Mas, para estes raios, até então raio-x, isso é da ordem de 1/10 de nanômetro. Ou seja, eu precisaria fazer uma fenda com uma distância interplanar da ordem da distância de cristais atômicos. Ou seja, a distância entre átomos dentro de um cristal. Mas como os físicos conseguiram identificar os raios-x como ondas eletromagnéticas? Primeiro, eles precisaram criar uma rede de difração. E no caso, essa rede de difração deveria ser composta por átomos, já que o comprimento de onda desses raios é da ordem da distância entre átomos no interior de um cristal, por exemplo. Assim, fazendo incidir uma radiação, no caso, o raio-x, nesses átomos, essa radiação estando em fase, ou seja, que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, e isso nós podemos ver ainda como, imagine essa onda chegando, essa onda tem uma determinada frequência, ela chega até esse átomo, faz esse átomo, que possui uma carga, vibrar de acordo com essa frequência e, como nós vimos na teoria eletromagnética, um corpo carregado que oscila emite uma radiação eletromagnética. Nesse caso, com a mesma frequência que foi incidida sobre ele. Assim, nós temos esse fenômeno da reflexão. Mas, voltando ao nosso caso, nós vimos como os raios-x interagem com esse primeiro plano de átomos. Mas, o que acontece com os raios que atravessam e chegam até o segundo plano?
Por exemplo, assim, para que os raios que chegaram até o primeiro plano interfiram construtivamente, ou seja, produzam uma onda em fase, é necessário que a diferença entre os caminhos ópticos percorridos por ambos os raios seja múltiplo inteiro do comprimento de onda do raio incidente. Os caminhos ópticos destes raios são iguais até estes pontos. Assim, a diferença entre os caminhos ópticos percorridos é dado por estes dois caminhos. Considerando que este ângulo θ é igual a este ângulo interno, o ângulo interno deste triângulo retângulo formado é θ também. E a distância interatômica, ou seja, a distância entre os átomos entre este primeiro plano e o segundo plano, é dada por D. Nós temos que seno de θ é igual a ΔL sobre D. Ou ainda, que a diferença total entre os caminhos ópticos percorridos é 2 vezes ΔL, ou seja, ΔL grande, que é a distância total, é igual a 2 vezes D seno de θ. Ou ainda, N vezes lambda. Então vejam, para que essa interferência seja construtiva, é necessário que este caminho óptico percorrido seja múltiplo inteiro de lambda. E veja que existem vários valores de n para que essa interferência seja construtiva. E esses valores são chamados de máximos de Bragg. Na prática, o mais importante é o primeiro, ou seja, 2D seno θ igual a lambda. E através disso, ou encontrando este valor, os físicos conseguiram determinar que os raios X eram ondas eletromagnéticas. Maneiras de se utilizar a difração de Bragg para caracterizar materiais. Para alguns cristais, D, ou seja, a distância entre os planos atômicos, são facilmente calculadas. E, ajustando o meu detector para eu saber um θ que corresponde a valores máximos de Bragg, eu consigo determinar facilmente lambda. Ou ainda, se eu fizer incidir sobre o material ao qual eu queira caracterizar um comprimento de onda, alguma radiação conhecida, que eu sei comprimento de onda e frequência, eu posso, através de um ajuste muito fino, encontrar o θ do meu detector para os vários valores de máximos de Bragg e, a partir daí, determinar o valor de D, ou seja, a distância entre os planos atômicos. Assim, caracterizar novos materiais, já que D é um valor específico para determinados cristais materiais. E através deste método, que em 1953, Watson e Crick conseguiram caracterizar a estrutura do DNA. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.